Atividade número 6. Leia com atenção a receita a seguir e responda as questões abaixo. Nós temos aqui uma receita de um bolo suficiente para 5 pessoas. Do lado de cá a gente tem os ingredientes e aqui o modo do preparo. Os ingredientes são 2 copos de 200 ml de farinha de trigo, 1 copo de 200 ml também de açúcar, 2 colheres de sopa de margarina, 3 ovos, 1 copo de 200 ml de leite e 1 colher de sopa de fermento em pó. O modo de preparo é: bata as claras em neve, depois misturar a gema do ovo e o açúcar, acrescentar a farinha de trigo, batendo novamente. Mornar o leite com a manteiga e misturar até formar uma massa homogênea. Em seguida, acrescente o fermento e misture devagar. Despeje a massa em uma forma untada de 20 centímetros de diâmetro e deixe assar por 35 minutos no forno a 180 graus. Agora, as perguntas dependem desses valores que a gente tem aqui na receita. É o que a gente vai usar, são os valores que a gente vai usar. Esse bolo aqui, essa receita, é suficiente para 5 pessoas. Para se fazer 2 bolos, utilizando essa receita, precisa-se de quantos copos de farinha de trigo? Então, vamos pensar. Para um bolo, nós precisamos de 2 copos de farinha de trigo, seguindo a receita. Como a gente vai dobrar, significa que ao invés de 2 copos de farinha, nós vamos precisar de 4 copos de farinha, para que a gente consiga fazer o bolo com essa quantidade certinha de acordo com o que foi passado na receita. Letra B. Para servir 40 pessoas, precisa-se fazer quantos bolos seguindo essa receita? Um bolo é suficiente para 5 pessoas. Como nós temos agora 40, o 5 para virar 40 foi multiplicado por 8. Então, significa que com um bolo eu consigo ter a quantidade suficiente para 5 pessoas. Então, 8 bolos é o que a gente vai precisar para servir 40. Letra C. Mamãe fez a receita do bolo para servir de lanche aos meus colegas. Ela usou 1 dúzia de ovos. Quantos bolos ela fez? Para fazer uma receita, é 3. Eu preciso de 3. Como ela usou 1 dúzia, em 1 dúzia nós temos 12 ovos. Então, o 3 para virar 12 foi multiplicado por 4. Então, aqui é suficiente para um bolo. Como a gente quadruplicou a quantidade de ovos, quer dizer que a gente quadruplicou a quantidade de bolos. São 4 bolos. Quantas pessoas podem ser servidas com os bolos feitos pela minha mãe? Um bolo serve 5 pessoas. 4 bolos, 5 vezes 4, 20 pessoas. E na letra D, dispondo de todos os demais ingredientes em quantidade suficiente, com 1 litro de leite, posso fazer quantos bolos? Então, para que eu faça um bolo, eu preciso de 1 copo de leite, que tem 200 mililitros. Em 1 litro de leite, nós temos 1000 mililitros. Então, se eu somar 200 mais 200, mais 200, mais 200, mais 200, ou 200 vezes 5, 5 vezes 200, vão dar os 1000 mililitros, que é o que a gente tem em 1 litro. Então, com 1 litro de leite, a gente consegue fazer a fabricação de 5 bolos.